O pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo utilizando uma linguagem simples. Nesse momento aqui, para mim é mais difícil entender o que é sintaxe do que é pseudocódigo. Aí vou precisar de você, Gislene, para você explicar Ah, para a gente o que é sintaxe numa linguagem, para ver se a gente vai entender o que é um pseudocódigo. Por favor. para eu falar de sintaxe, eu preciso falar de duas coisas fundamentais na gramática, né? De duas estruturas fundamentais, que é a morfologia e a sintaxe. Então, quando a gente fala de morfologia, a gente está falando do estudo das classes das palavras, que são aquelas 10, né? Substantivo, né? Adjetivo, preposição, verbo, pronome, advérbio, enfim. E é o estudo, então, de cada classe de palavra, dessa estrutura. E a sintaxe é o estudo da relação que essas palavras exercem dentro de uma frase ou de uma oração. Ou seja, a função que uma exerce em relação à outra. Vou dar um exemplo para ficar claro. Eu até criei aqui um exemplo, dois exemplos para mostrar a diferença. Danilo é muito simpático. Então, que é Danilo, morfologicamente falando? Danilo é um substantivo próprio, né? É, é um verbo, do verbo ser, muito é um advérbio de intensidade e simpático é um adjetivo. Isso na análise morfológica. Agora, quando a gente pensa na análise sintática, as coisas mudam de nome. Então, o que é Danilo em relação ao resto dessa oração, dessa frase? Danilo é o sujeito, é ele que comanda a frase aqui no caso. Então, Danilo, que é um substantivo próprio na morfologia, na sintaxe ele passa a assumir a função de sujeito, ele é o sujeito de quem se afirma alguma coisa. E o que eu afirmo dele? Que ele é muito simpático. Então, esse muito simpático, que é um adjetivo junto com um advérbio, passa a ser o predicativo do sujeito, então é a característica desse sujeito. Então, agora, o que vai acontecer com o Danilo se eu formar uma outra frase? Eu posso dizer assim: as alunas do curso admiram o Danilo. Danilo aqui continua sendo um substantivo próprio? Continua. Morfologicamente, ele continua sendo um substantivo. Só que agora ele não é mais o sujeito. Ele não comanda mais a frase. Quem é o sujeito? As alunas do curso, sendo que o núcleo desse sujeito é alunas. Então, Danilo, ele está aqui como substantivo, mas a função dele em relação às outras palavras da oração mudou. Agora, ele é o quê? Um objeto direto. Ele é o complemento do verbo admirar. Então, na análise sintática, na sintaxe, os verbos eles pedem alguns complementos. Nesse caso aqui, admirar é um verbo transitivo direto. Então, quem admira, admira alguém ou alguma coisa. Aqui no caso de as alunas do curso admiram Danilo, elas admiram quem? Danilo. Então, Danilo passa a ser objeto direto. No primeiro exemplo, ele era sujeito da oração e agora aqui ele passa a ser um objeto direto, que é complemento do verbo. Então, na sintaxe, o estudo que se faz das palavras é qual é a função que ela exerce ali naquele contexto. Então, elas mudam de nome conforme a função que ela assume dentro do discurso. A nossa língua, a língua portuguesa, é uma das linguagens, né? Ela é a representação do pensamento, né? Ela é a representação, a linguagem escrita, no caso, é a representação da nossa fala. Então, ela não deixa de ser um elemento cultural, né? A língua portuguesa, como qualquer outra língua, faz parte, é um código, né? Um código cultural, portanto, faz parte da nossa linguagem, né? Agora, nós temos outras linguagens hoje, né? Para nos comunicarmos. O internetês é uma delas, né? Se a gente pensar, hoje nas redes sociais, o que a gente mais usa é esse outro código, essa linguagem que é toda abreviada, né? Toda misturada com códigos, com emojis e outras coisas que nós usamos para nos comunicar. Então, toda linguagem, toda forma de linguagem, ela é representação, né? Do pensamento, ela expressa aquilo que a gente precisa transmitir, né? E no caso da nossa língua portuguesa, estamos falando da norma culta, que é difícil dominar, né? A norma culta da língua não é fácil. Então, nós temos hoje pessoas, muitos brasileiros, que ainda têm dificuldade com a língua portuguesa na norma culta, né? A norma padrão, que é... Por que norma padrão? Porque é um padrão
que é utilizado em todo o território nacional para que todos possam compreender. Então, existem aí os regionalismos, né? E as variações da nossa língua portuguesa, mas por que a língua padrão é exigida, né, oficial? Porque é uma forma pela qual se garante que em todo o território que fala a língua portuguesa as pessoas possam se entender, de norte a sul. Então, por isso que precisa desse padrão, né? Agora, em relação aí à linguagem de programação, eu acredito que existam padrões também, eu não sei se é isso que você vai falar hoje. Exatamente, nesse ponto que eu queria chegar, que então nós, quando escolhemos a nossa linguagem de programação, existe um padrão que a gente acompanha, que a gente segue para que a gente consiga alcançar o objetivo que nós propusermos. A linguagem que a gente vai usar para o pseudocódigo é o Portugal, e ela é uma linguagem de programação, um método padronizado, olha que interessante, para comunicar instruções para o computador. Então, essa ligação que nós acabamos de fazer é exatamente, nós temos a língua portuguesa que a gente domina, pode até não dominar numa culta, como você disse, mas a gente segue um padrão. Na linguagem de programação, exatamente a mesma coisa. E o Portugal nós escolhemos porque a gente vai conseguir extrair alguns comportamentos já do computador que já vai nos ajudar a compreender, e quando nós chegarmos na seleção de qual será a linguagem que adotaremos, o que nós vamos saber? Uma vez que nós já temos o nosso algoritmo, o nosso problema formulado, escrito numa linguagem padrão, que é o Portugal, que nos ajuda a entender esse algoritmo, qual é o passo seguinte? Tendo escolhido a linguagem que adotaremos, é conhecer o padrão dessa linguagem. Percebeu que nós estamos caminhando para programar e as coisas então começam a fazer algum sentido para nós. Espero que esteja fazendo para todos.